nome de Jesus. Queremos te agradecer mais uma noite por tudo que o Senhor já trouxe aos nossos corações. Mas nós temos expectativa, Pai, que o Senhor ainda vai falar conosco. Você vai trazer uma palavra para as nossas vidas, ó Deus. Somos necessitados e carentes, ó Pai, de sermos direcionados pelo Senhor, de sermos trabalhados pelo Senhor, de sermos mudados pelo Senhor. Pai, nós entendemos que quando ouvimos a palavra é um momento especial, é um momento que o Senhor nos alimenta, é um momento que o Senhor nos limpa, pois o Teu Filho nos disse que nós somos limpos pela palavra. Que a palavra nessa noite, ó Deus, ela possa limpar as nossas emoções, que ela possa suprir, ó Deus, as nossas carências, que ela possa nos levar, ó Deus, à condição de arrependimento para tomarmos uma posição na Tua presença. Colocamos, ó Deus, a vida do Zé Marcos na Tua presença. Usa o Teu Filho, Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade. E assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Posso ouvir um aleluia? Aleluia! O povo de Deus tem que dar glória a Deus e aleluia, sem cessar. Amém? Amém! É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Nesses últimos 2 anos eu tenho vindo aqui e isso tem feito muito bem para a minha vida. Porque a Missão Vida, eu costumo dizer que é a minha segunda casa. A Missão Vida sempre foi a minha segunda casa e sempre será. Nos momentos de aflições, nos momentos de angústia, o Senhor sempre falou comigo na Missão Vida. Foi um lugar onde sempre fui apoiado, sempre fui amado por todos os pastores, por todos os obreiros. E eu tenho muito que agradecer a esse lugar. Foi na Missão Vida que eu conheci a minha esposa. Foi na Missão Vida que eu casei, né, pastor Arnaldo? Estou até devendo um vídeo que o pastor Arnaldo desse casamento, e eu estava presente no dia também, né, Deus? Então a Missão Vida, ela tem uma história muito grande na minha vida, história de bênçãos e de milagres. Amém, queridos? Amém. Apesar de mim, Deus tem tido misericórdia da minha vida. E nessa noite nós vamos falar de algo muito importante que nesses dias tem, como mostrou o vídeo, muitas pessoas têm virado uma estatística. Muitas pessoas têm se deixado levar pelas paixões mundanas, pelas drogas, pelos vícios, e têm deixado que Satanás tenha roubado o que de melhor Deus tem plantado na sua vida. Nesta noite eu quero falar de um homem que na Bíblia ele teve tudo para ser um desgraçado, um homem que a Bíblia Sagrada nos mostra que ele teve tudo para ser um derrotado, para virar um número na sua época como este, mas ele fez o contrário. A mão de Deus foi tão grande com esse homem que ele sobremaneira se sobressaiu e virou um referencial para a sua nação. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis capítulo de número 37. Gênesis capítulo 37. Vamos ler apenas a parte A do versículo número 5. Gênesis 37, versículo número 5, parte A. Diz assim a palavra do Senhor: José teve um sonho. Repitam comigo: José teve um sonho. Repitam comigo: eu tive um sonho. Repita bem forte para você mesmo: eu tive um sonho. Glória a Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
Nesta noite, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Ó Deus, assim como foi falado, a Tua palavra, como está escrita, ela é viva e ela é eficaz. Ó Deus, a Tua palavra ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. É a Tua palavra, ó Deus, que faz com que o homem venha se arrepender dos seus pecados. Ó Deus, é a Tua palavra que transforma. É a Tua palavra que muda as situações, ó Pai, na nossa vida cotidiana. Ó Deus, e nesta noite nós queremos, ó Senhor, ser alimentados pela porção da Tua palavra. Ó Deus, pois ela é o único alimento, Senhor, que nós possamos, ó Pai, ó Deus, que nós temos, ó Deus, para encontrar a vida eterna. Deus, nesta noite, ó Deus, o desejo, ó Pai, do meu coração, ó Deus, é que a Tua palavra possa falar com cada um dos meus irmãos aqui nesta noite. Ó Deus, que a Tua palavra, Deus, venha de encontro, ó Pai, ó Deus, a cada uma necessidade. Ó Deus, que a Tua palavra venha mudar circunstâncias. Ó Deus, que a Tua palavra venha mudar, ó Pai, o destino. Ó Deus, talvez de algumas pessoas que tenham achado nesta noite, ó Deus, que não dá mais. Ó Deus, que tenho, ó Pai, colocado nos seus corações que não há mais possibilidade. Ó Deus, que talvez não haja mais esperança, nem mais chance para caminhar. Ó Deus, que a Tua palavra venha mudar, ó Pai. Ó Deus, toda a intenção satânica. Ó Deus, tudo aquilo que Satanás tenha lançado. Ó Pai, ó Deus, contra a vida. Ó Deus, de qualquer pessoa aqui nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor, ó Deus, venha derrubar toda maldição. Ó Deus, e que a Tua palavra, Deus, venha gerar bênção. Venha gerar, meu Pai, ó Deus, confiança. Venha gerar esperança. Ó Deus, pois é isso. Ó Deus, que nós precisamos. Que cada um que está aqui nesta noite precisa, Senhor, esperança. E essa esperança nós iremos encontrar na Tua palavra nesta noite. Ó Deus, nós te louvamos. Ó Deus, que o Senhor possa usar a minha vida. Ó Deus, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através de mim nesta noite. Eu te louvo, Senhor. Ó Deus, traga a minha mente, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que eu tenha preparado e muito mais. Pois o agir, ó Deus, não é meu, mas sim o Teu Espírito Santo. Fala, Deus, com cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, como nós vemos aqui nesse versículo, diz a palavra: José teve um sonho. E eu creio que muitos que estão aqui nesta noite, ou talvez todos que estão aqui nesta noite, um dia você teve um sonho. Talvez você teve um sonho muitas vezes de ser um médico, de ser um doutor. Talvez você teve um sonho de ser um arquiteto, de ser um engenheiro. Talvez você planejou tantas coisas boas para a sua vida. Eu tenho certeza que você sonhou algo. Eu tenho certeza que quantas vezes, quando você vinha crescendo, que você foi se tornando um adolescente, foi se tornando um jovem, e você teve sonhos. E esses sonhos, eles começaram a ser gerados dentro de você. E eu tenho certeza que aqueles sonhos que você sonhou, eu tenho absolutamente certeza que foram os sonhos de Deus. Mas que infelizmente, no caminhar, ao longo dos tempos, ao longo dos dias, este sonho ele foi se perdendo pelo caminho. Porque nesse momento entrou alguém ardiloso e contrário à história chamado Satanás. Pois é o único, como a palavra do Senhor diz, que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Satanás ele foi o único que por um motivo ou outro, talvez você permitiu, deu legalidade para que ele pudesse fazer com que aquele sonho por um momento saísse e fugisse da sua mente. Mas eu tenho algo importante para dizer para você nessa noite. Nessa noite, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele pode fazer reviver os sonhos, aquele sonho que você sonhou um dia e que você pensa que está morto, mas esse sonho pode reviver, só depende de você. Posso ouvir a glória a Deus? Como eu comecei a dizer na minha introdução, José teve tudo para desistir da vida. Vocês começam a imaginar comigo um homem que ele teve um sonho e a partir desse sonho a sua vida começou a virar uma bola de neve. Os seus irmãos começaram a conspirar contra a sua vida. Diz a palavra do Senhor que o seu pai mandou que ele fosse a visitar os seus irmãos que estavam a pastorear.
E ali os seus irmãos arquitetaram um plano, e esse plano foi muito ardiloso, pois tentavam tirar a sua própria vida. Mas um deles chegou e disse assim: não, joguemos na cisterna. E eu quero dizer para você nesta noite, querido, que talvez um dia Satanás tenha jogado você na cisterna. Talvez um dia Satanás ele pegou você e te jogou na cisterna porque ele queria que você fosse a história da sociedade. Ele te jogou no mundo das drogas, ele te jogou no lamaçal do pecado, porque o desejo dele era que você se tornasse aquilo ali, que você virasse apenas uma estatística do perdedor, daqueles que se perderam no longo da sua caminhada. Talvez um dia você esteve numa cisterna, talvez não como a de José, mas uma cisterna bem próxima àquela, bem parecida com aquela, uma cisterna de morte também. Talvez você um dia viu a morte de perto, ali dentro daquela cisterna, pessoas conspirando contra a tua vida. Talvez um dia você ouviu como aquele cego de Jericó: cala a tua boca, ele não está te ouvindo, ele não quer falar com você, ele não quer te dar moral nesse momento. Talvez um dia alguém, quando você esteve lá na cisterna, não teve ninguém para te estender a mão. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, elas permanecem de geração em geração, e grande é a sua fidelidade. Posso ouvir o glória a Deus? E diz a palavra do Senhor que o plano foi tão ardiloso. Satanás arquitetou um plano para tirar a vida de José, mas Deus ele tinha um plano para que José fosse exaltado através daquela cisterna que ele está aí dentro. E ali começa a história de José. Eles decidiram por fim vender José aos midianitas que estariam passando, e dos midianitas José lhe foi repreendido novamente. Ele chegou até a casa de Potifar. O que eu acho interessante, o versículo chave: o que encobre as suas transgressões jamais se prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará de Deus misericórdia. Diz a palavra do Senhor que José foi parar na casa de Potifar, e ali chegando ele era aquele homem de confiança, era aquele homem que ele, mesmo sendo de confiança, mas ele tinha seus pensamentos, ele tinha as suas indagações. E eu tenho certeza que você talvez um dia teve muitas indagações na sua vida: por que isso está acontecendo comigo? Mas eu quero dizer para você nesta noite que de tantas perguntas que você se fez, que de tantas perguntas que eu mesmo me fiz quando eu estava no mundo do álcool, das drogas e da criminalidade, todas essas respostas estavam em mim mesmo, não estavam em ninguém. Às vezes nós nos fazemos perguntas que nós mesmos podemos respondê-las uma a uma. Às vezes nós estamos querendo ouvir de alguém uma resposta para nossas perguntas, uma solução para os nossos problemas. E às vezes as respostas e as soluções para a nossa vida estão em nós mesmos. Para ouvir o glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que ali José, como mordomo da casa de Potifar, ele confiou a ele tudo que ele tinha. Mas diz também a palavra do Senhor que um certo dia a sua mulher começou a cobiçá-lo, começou a admirá-lo. E José teve todas as oportunidades do mundo para ser um craque. Ele teve todas as suas oportunidades do mundo para fazer que tudo fosse diferente, para se aproveitar das situações. Mas José, ele resolveu ser fiel. José resolveu, como o irmão Domingos falou, Daniel resolveu não contaminar-se com as iguarias do reino. E Daniel ele resolveu não contaminar-se com o pecado que estava ali bem próximo dele. A Bíblia Sagrada diz que o pecado está ao lado, mora ao lado, mas cabe a mim e cabe a você dominar o pecado
que tenazmente nos assedia todos os dias. E eu tenho certeza que não foi só comigo que aconteceu dessa forma, mas que também você também aconteceu isso. Muitas vezes nós temos o hábito de transferir as nossas culpas, as nossas falhas, sempre para alguém, sempre direcionar para uma pessoa ou para alguém a culpa pelos nossos problemas e pelas nossas falhas. Às vezes nós culpamos o nosso próprio pai, a nossa própria mãe, às vezes nós culpamos a nossa esposa, às vezes nós culpamos o papagaio, o periquito, o cachorro. Mas nós é que sempre fomos culpados por esse problema. O livre-arbítrio Deus deixou. Existe. A Bíblia diz que nós não devemos servir a dois senhores, porque nós há de agradar a um e aborrecer o outro, amém, pastor Antônio? E as nossas escolhas, infelizmente, deram erradas na nossa vida. Infelizmente, as nossas escolhas nos levaram para caminho de morte. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece perfeito, mas que no seu final há caminho de morte. Mas graças a Deus, que Deus, com a sua misericórdia, nos alcança e nos faz voltar, e nos faz voltar ao primeiro amor. Aleluia. Glória a Deus. Eu conheço uma história, que essa história faz parte da minha vida e da sua vida. Eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite, essa história que eu vou contar agora, ela faz parte da sua vida, como ela fez parte da minha. Uma certa feita, um jovem estava numa pedreira, quebrando pedra com a marreta de uns 10 quilos. E todas as vezes que ele batia naquela pedra, que a pedra estilhaçava, ele gritava pelo nome de Adão com uma forma terrível, com raiva: Adão! Bum! Adão! Bum! E aquela pedra se quebrava. Um certo dia ele olhou ao seu redor e viu um carro importado e um homem escorado nele e o chamou. E aquele homem chamou e fez a seguinte pergunta: por que todas as vezes que você bate na pedra e quebra, você grita o nome de Adão? E aquele jovem respondeu: porque ele é exclusivamente culpado por eu estar nessa situação quebrando pedra. Por causa do pecado eu estou assim que ele cometeu. E aquele homem falou: a partir de hoje a sua vida vai mudar. Colocou ele no seu carro, levou para sua casa. Lá deu um belo quarto para ele dormir, deu roupas da melhor qualidade, lhe deu poderes na casa, adotou como filho. Mas depois de um dia aquele homem falou assim: eu vou fazer uma viagem com minha esposa. De tudo que tem nessa casa que está confiado em você, te pertence. Você como meu herdeiro. Mas essa caixinha que eu entrego nas tuas mãos, eu vou deixar em cima desse móvel. Nessa caixinha você não pode mexer. E nesses 15 dias que esse homem passou fora, esse jovem passou momentos angustiantes. E todo dia ele passava e olhava para aquela caixinha. Até que um dia ele chegou e ele abriu a caixinha, ele não aguentou. E ali dentro tinha um passarinho. E aquele passarinho voou. Ele não conseguiu pegar o passarinho e colocá-lo de novo, de volta naquela caixa. E você sabe o que aconteceu? Quando aquele homem chegou, ele viu que aquele jovem estava de semblante caído. E ele já sabia que ele tinha cometido o que não era para cometer. Ele pegou ele levou ele de volta lá para a pedreira, com tudo que ele tinha lhe dado. E ele olhou para aquele jovem e falou assim: a partir de hoje, você nunca mais vai colocar a culpa pelos seus erros em ninguém. Nem Adão e nem ninguém é culpado, mas o único e exclusivamente culpado é você. Posso ouvir o glória a Deus? E muitas vezes nós estamos assim, deixando-nos levar por tão pequenas coisas, trocando Jesus, trocando as bênçãos de Deus por coisas minúsculas, talvez até por coisas que vão muito além da nossa curiosidade, como foi daquele jovem. Aquele jovem, ele ficou tão curioso que a sua curiosidade o fez voltar para onde ele estava. Isso talvez tenha sido motivo, muitas vezes, de talvez haver muita resistência, de talvez você voltar para lá e vir para cá, voltar para lá e vir para cá. Mas eu quero declarar na tua vida que em nome de Jesus,
Não vai mais acontecer isso na tua vida. Agora vocês imaginem comigo uma pessoa como José, que teve tudo para ser um derrotado. Ele teve uma história que nenhum homem na face da terra queria escolher para si mesmo. Você queria, viu, passar pelo que José passou? Eu não queria. Mas José resolveu não perder o foco que ele tinha. O foco de José era o Senhor. O foco de José era o seu sonho. Ele tinha dentro do seu coração que o seu sonho era muito mais importante do que qualquer circunstância que ele viesse a passar. E é isso que nós devemos ter. O meu sonho é mais importante do que qualquer coisa que venha a me tirar da presença do Senhor Jesus. Qual o teu sonho nesta noite? A Bíblia diz que o Senhor é aquele que sonda os corações. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que sabe o que se passa dentro da minha mente e da tua mente. Talvez você esteja olhando para mim nesse momento e esteja até pensando dentro de si: ele tem toda razão, ele está pregando algo verdadeiro que eu precisava ouvir nesta noite. Mas também, talvez você pode estar olhando para mim e o seu coração pode estar cheio de dúvida e pensando: será que ele pode estar falando assim? Ele não sabe o problema da minha vida. Mas eu quero dizer para você, querido, talvez eu não saiba o problema da sua vida, mas o Senhor o sabe. Posso ouvir um glória a Deus? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança a tua ansiedade, lança o teu problema, lança a tua causa, que o Senhor, ele é suficientemente poderoso para poder fazer com que você reescreva uma nova história em novidade de vida. E José, diz a palavra do Senhor, que ali ele foi preso, ele foi humilhado. A mulher de Potifar o fez passar por humilhação, mas José ele não perdeu o foco. Diz a palavra do Senhor que ele foi parar no Egito, não foi? Mas tem algo muito importante que eu quero dizer para você. José, ele foi parar no Egito, mas ele não deixou que o Egito morasse dentro dele. Existe uma diferença muito grande entre você e o Egito, mas existe uma diferença entre você estar no Egito e não deixar que o Egito entre dentro de você. Muitas vezes, querido, nós temos a certeza que talvez muitos abandonaram até as ruas, as drogas, abandonaram muitas coisas que estão lá fora. Elas ficaram lá fora, mas você ainda consegue carregá-las dentro da sua mente, dentro do seu coração. E às vezes isso é a causa, o porquê de muitas vezes você ainda não ter conseguido a total liberdade, a total libertação para a sua vida. Porque muitas vezes você deixou a rua, mas a rua ainda mora dentro de você. Talvez você deixou o pecado, mas o pecado ainda está dentro de você. Talvez você não esteja na prática dele, mas ele ainda faz morada na sua mente e no seu coração. Talvez você deixou o pecado, abandonou o pecado, a prática do pecado, mas você ainda sente desejo de praticar o pecado. Talvez esse desejo ainda esteja mais forte dentro de você. E talvez você precisa fazer um conserto com o Senhor para que a sua vida não vire aquilo ali. Hoje você tem a oportunidade de olhar para aquela frase e dizer assim: eu vou construir uma nova história, eu vou construir uma nova vida, eu vou andar em novidade de vida, não vou deixar que eu vire uma estatística para a sociedade e para o mundo. Eu tenho absolutamente certeza que você pode escolher o destino que você pode traçar para a sua vida. Amém? E diz a palavra do Senhor que José, ele traçou um alvo. José ele não perdeu o foco. José ele teve tudo para dizer assim: eu não posso, eu não dou conta, eu não consigo, acabou tudo. Talvez você tenha até pensado nisso na sua vida.
Mas Deus está te dando a oportunidade hoje de você reescrever uma nova página na sua vida. Deus está te dando a oportunidade de reescrever uma nova história, de ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Talvez de rever os seus conceitos seja essa noite que você vai rever os seus conceitos. Talvez essa noite Deus está te dando a oportunidade de você sair dessa cisterna infeliz que você pensa que está vivendo dentro de você, mas é Satanás que está falando isso para você. Essa cisterna não faz mais parte da tua vida. Talvez um dia você virou mercadoria de droga numa boca de fumo. Talvez um dia você próprio se colocou lá à disposição: se eu não pagar, eu te pago com a minha vida, eu te prometo, eu te juro. Mas o Senhor está te dizendo nesta noite que você não é mercadoria de droga. Você não nasceu para ser vergonhado ou barganhado. Você nasceu exclusivamente para a glória do Senhor. Amém? A Bíblia diz que de tudo o que Deus fez, quando Ele criou a mim, quando Ele criou a você, Ele disse assim: foi muito bom. Não é isso, pastor Aziz? Foi muito bom. Olha que gosto Deus falou isso na sua boca. E foi muito bom. Então nós somos povo de exclusividade de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade do Senhor. É o que a Bíblia nos diz que nós somos. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos o único que temos esse título, mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém, querido? Quero dizer para você nesta noite: se tentaram roubar os teus sonhos, não desista, não pare de lutar, porque a função do diabo vai ser sempre tentar. Agora, se ele vai conseguir, depende de você. Porque a Bíblia nos diz que nós devemos fugir da aparência do mal. A Bíblia Sagrada nos diz que nós devemos humilhar a Deus e resistir ao diabo, pois ele fugirá de nós. E muitas vezes nós estamos traçando esse versículo de forma errônea na nossa mente. Às vezes nós estamos dando lugar para o diabo, resistindo para que Deus faça uma obra na nossa vida. E eu tenho certeza que nesta noite Deus está te dando uma nova oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Nesses dias, desde quando começou o encontro, você tem ouvido palavras que eu tenho certeza que Deus tem falado aos seus corações. E eu acredito que para cada um de vocês que estão aqui, a única diferença que vai fazer com que esse processo continue é você guardar as palavras que você ouviu. Porque existe uma grande diferença entre escutar e ouvir. Quando nós ouvimos, apenas ouvimos. Quando nós escutamos, apenas escutamos. Mas quando nós ouvimos de verdade, isso desce para o coração. Ouvir desce para o coração. Escutar, nós escutamos e vai embora. E talvez seja essa a causa de você ainda não ter conseguido os méritos que Deus tem para a sua vida. Desculpem o óculos, porque esse óculos é do irmão Jorge, o meu eu deixei lá em casa. Diz a palavra do Senhor assim, versículo de número capítulo 39, versículo de número 2, diz assim: o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu Senhor. Deus era com José, independente das circunstâncias em que ele se encontrava, Deus permanecia com ele. Deus fazia com que ele prosperasse naquilo que lhe fosse designado a fazer. E eu quero dizer para você que muitas vezes
Quando você está no deserto, Deus faz com que lá no deserto, o seu deserto ele seja um deserto mais calmo. Deus ele pode falar com você, independente das circunstâncias em que você esteja vivendo. Não importa a tua humilhação. Glória a Deus. Não importa. Deus é maior que tudo. A Bíblia diz assim que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E nós fomos chamados para uma vida de vitória. E nesta noite Deus está falando: eu vou te tirar dessa cova nesta noite. Essa cova que está aí dentro do seu coração nesta noite, que você está sentado olhando para mim, eu tenho certeza que muitos ainda não saíram dela, não encontraram força para sair dessa cisterna, mesmo estando aqui dentro. Mas nesta noite Deus quer te libertar dela. Basta que você diga: Senhor, nesta noite eu decido sair de dentro dessa cova e ao teu encontro. Nesta noite Deus está te dando uma oportunidade. Eu gostaria de chamar o irmão Daniel. Amém? Nós preparamos um cântico para ser cantado agora no final, e tem tudo a ver com essa palavra que o Senhor direcionou nesta noite. O que eu quero dizer para você é que se tentaram lançar você numa cova, não desista, não pare de lutar, porque os sonhos de Deus, eles não podem morrer na tua vida. Amém? Quantos tem um sonho de Deus na sua vida? Fique de pé nessa noite. Eu gostaria que, enquanto o irmão Daniel e as irmãs cantassem essa música, você que ainda tem forças para sonhar, você que nesta noite tem a decisão de sair da sua cisterna e fazer um concerto com o Senhor e dizer: Senhor, esta noite eu entendo que o Senhor está me tirando da cisterna em que eu estou, e eu preciso, Senhor, dar a volta por cima. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente, que nós vamos orar por você. Nesta noite o Senhor vai ressuscitar os teus sonhos. Nesta noite o Senhor vai te tirar desta cova. Nesta noite o Senhor está dizendo que Ele é o único suficiente na tua vida. Você que se encontra nessa situação e não encontra forças para lutar, venha até a frente. Aleluia. Se tentar matar os teus sonhos, vou cortar o teu coração. Se na só eu vou ser uma cova, impelido pela razão. Se tentar matar os teus sonhos,
nesta noite. Senhor Jesus, nesta noite, eu decido lançar mão de tudo aquilo que tem tomado conta do meu coração. Eu decido, Senhor, sair da cisterna. Eu te peço que o Senhor mude a minha história, reescreva a minha história na tua presença, em nome de Jesus. Os irmãos vão sentar, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos?